semana bem agitada, uma loucura. Bom, como foi? Vamos começar ali falando do Palácio do Planalto, como foi amplamente divulgado, né, pela imprensa no final de semana. O presidente Lula, então, cancelou a sua viagem à China por conta da pneumonia, e a viagem pode ocorrer em maio, Fábio. Maio. Com o cancelamento da viagem do presidente, tornou possível que o governo torne pública nesta semana a proposta de nova regra fiscal para as contas públicas, ou seja, um novo arcabouço fiscal, né? Medida aguardada ansiosamente pelo mercado financeiro. Na última sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a área técnica já concluiu o desenho da nova regra. No entanto, ainda não houve um anúncio oficial sobre a apresentação. Então, ainda não tem aí essa data. E a gente lembra, claro, essas medidas, esse projeto, né, do Ministério da Fazenda será transformado em projeto de lei que precisa ser aprovado no Congresso. Há tempo, até em agosto, para que possa entrar no projeto orçamentário do ano que vem. Bom, aqui no Congresso, Fábio, segue a treta entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nem no fim de semana, nem no final de semana houve sossego para esses dois aí, né? Arrefecimento aí das rusgas, né, da troca de, enfim, dessa treta ali no final de semana. Muito pelo contrário. E o desentendimento, como a gente vem falando aqui na acústica, é por conta do rito de votação das medidas provisórias que são oriundas do governo federal. Mas hoje, Fábio, a gente só fazendo um parênteses, a Câmara então terá nesta semana uma semana de esforço concentrado, votação a partir de hoje à noite até quinta-feira. E por quê? Por conta do feriado de semana que vem. Feriado sexta-feira santa, mas aí tem a quinta-feira santa, que é sempre a quinta-feira, não sei, me perdoe os ouvintes, eu não sei se chama quinta-feira santa, mas a véspera da sexta-feira santa aqui no Congresso já... Não, vira tudo santo, a quarta santa, quinta santa, tudo é santo para quem quer tirar folga. Por aí, é bem por aí. É bem assim, não adianta a gente ter tramela na língua, o cara acha um jeito de folgar. É isso, exatamente. A gente tenta aí, enfim, né? Eu gosto dessa expressão tramela, me lembra muito minha infância lá em Santa Catarina. Mas vamos continuar aqui, Fábio. Lira convocou uma reunião de líderes para hoje, para mais uma vez, então, debater o tema e tentar chegar a um acordo com o Senado. Lembrando, então, que o rito antes da pandemia das medidas provisórias era o que está previsto na Constituição. Ou seja, instala-se uma comissão mista por 12 senadores e 12 deputados para apreciar as MPs. Com a pandemia, isso mudou. As votações das MPs passaram aí direto para o plenário do Senado e para o plenário da Câmara e só depois para o plenário do Senado. Então, o que acontecia? Muitas vezes os senadores reclamavam que a medida provisória chegava para a votação dos senadores faltando 3 dias para essa medida perder a validade. Eu mesma fiz matéria sobre isso de uma vez de uma MP. Exatamente, chegou no Congresso faltando 2 dias para a validade. Bom, os senadores então reclamam disso e agora é isso. Vamos aguardar os próximos capítulos desse impasse e o governo, Fábio, tem mantido uma posição de não querer interferir no assunto que enfim, que cabe à Câmara e Senado. Qualquer mexida, tomara que o pessoal
consiga deixar guardadinho o presidente Lula lá no Palácio do Alvorada durante essa semana. Enquanto essa coisa não esfriar, Márcia, o presidente Lula, quanto menos falar essa semana, porque já falou da abóbora semana passada, falou do Moro, deixa ele quietinho lá recuperando da saúde dele, porque se ele botar interesse para um ou para outro, não interessa que seja, né? Pode criar um problema político grave para ele, viu, Márcio? Exatamente. A gente teve ali na sexta-feira o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, falou também um pouco sobre isso, de que, enfim, né, esse é o entendimento do Congresso e que o Palácio do Planalto não vai se envolver. Mas é claro que o Planalto está preocupado, sim, porque tem as medidas provisórias do governo, editadas pelo presidente Lula, já estão paradas no Congresso há 50 dias. Só para você ter uma ideia, como a gente falou na sexta-feira com o Diego Costa, as MPs assinadas pelo ex-presidente Bolsonaro ainda estão paradas aqui no Congresso, devem ser votadas nesta semana, ainda no rito ali desejado pelo presidente Arthur Lira. A partir das medidas provisórias, então, do presidente Lula, é que deve ser aí decidido de qual maneira ser votado. Bom, saindo do Congresso e do Palácio do Planalto, a capital federal vai receber novamente a Marcha dos Prefeitos nesta semana. É a sua 24ª edição. De acordo com a Confederação Nacional dos Prefeitos, a CNM, esta é a maior mobilização municipalista da história, com recorde de participantes inscritos. São mais de 10 mil gestores municipais que já se inscreveram. E ontem, o site da CNM já divulgava que as inscrições estavam esgotadas. Ou seja, se algum gestor municipal chegar aqui e quiser participar, não tem como, porque já está esgotada. O evento acontece, então, de hoje até quinta-feira, além de receber representantes do Executivo, do Congresso Nacional, para ouvir as demandas dos municípios. O evento também promoverá capacitação aos gestores municipais. Hoje mesmo, os gestores devem debater sobre as obras paradas nos municípios. A gente já vem falando isso aqui também na acústica, que o governo federal também vem discutindo esse tema de as obras paralisadas, desafios do saneamento com o novo marco, né, desafios do saneamento básico e também educação municipal, programas federais como creches, obra ao piso do magistério e, claro, também vai ser debatido, entre tantos outros temas, a reforma tributária. Outra novela interminável, vamos dizer, a novela mexicana, chamada reforma tributária, que não sai do papel. É que tem os interesses de governadores, prefeitos, a própria estrutura presidencial tem interesse. Reforma tributária, ninguém quer perder nada, todo mundo quer ganhar mais, né? Aí os poderes também é outro problema, né? Judiciário, Congresso e Executivo têm interesses diferentes, porque pode perder receita, né? Mas é complicado, e nisso tudo, juros com altos, inflação continuando, programas de admissão em lento, está diminuindo admissões, né? Empresas com grandes dificuldades financeiras, conglomerados grandes, cooperativas de produtores com problema, e algumas até com problemas de insolvência, e eles colocam a culpa, a política coloca a culpa
no Banco Central, mas o Banco Central reage mediante o que está sendo feito. E esse tal de arcabouço, esse nome que botaram aí para essa política de novos, isso pode ser uma boa, como pode ser um ruim. Então os juros vão, obviamente, se movimentar em função disso. O Banco Central não está com medo da cara feia do Lula, né, ô Márcia? Olha, Fábio, quando a gente conversa aqui com parlamentares aqui no Congresso, muitos estão preocupados exatamente com esse projeto ali chamado de arcabouço fiscal ou novas regras fiscais para substituir o teto de gastos. Então a preocupação é grande. Até agora não foi divulgado nenhuma medida. O Ministério da Fazenda está conseguindo aí manter em sigilo, né, como será, quais serão essas regras, mas tanto parlamentares quanto o mercado financeiro estão preocupados, enfim, com o conteúdo, né, desse projeto. E a promessa é para sair essa semana. É exatamente isso, né, Fábio? Porque a gente lê nos editoriais dos grandes jornais, o que a gente ouve de empresários é que enquanto a situação permanecer como está, fica difícil diminuir a fila do desemprego, fica difícil diminuir a inflação, que cada vez que a gente vai ao mercado, até mesmo numa padaria, a gente leva um susto com o preço, serviços, né? A situação, né, como diz a piada, a situação do brasileiro não tá fácil. Ô Márcia, pois era um assunto extremamente delicado, a gente brinca um pouquinho, mas não dá para brincar não. Quando foi criado a independência do Banco Central, lá atrás, na época que foi um dos motivos até da saída da Dilma, né, de terem cassado o mandato dela, justamente a gestão do Banco Central era atrelada ao presidente da República. Por isso que foi criado uma coisa separada, inclusive com independência, justamente para que o governo não seja o cara que cria moeda, gera moeda, controla inflação e tudo mais. Não pode mais isso. Mas olha, eu sei que aí vai ser turbulento o dia de hoje com a marcha dos prefeitos e eu quero que tu vai me trazendo as informações a cada minuto por aí, Marcinha, tá bom? Perfeito, Fábio, perfeito. Às 11 horas da manhã a gente vai ver se consegue, se vai dar tempo de entrar com essa matéria no Jornal da Acústica, no Jornal do Meio-Dia, que às 11 horas o presidente, né, da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, dará uma entrevista. Então a gente vai acompanhar via internet, mas a gente vai sim visitar o evento ali dos prefeitos, que claro, vão estar todos parlamentares, executivo, enfim, vai ser bastante agitado. Muito bem. Vai ser num espaço aqui grande, aqui em Brasília, Fábio.